Boa. Time tem problemas para encarar o Juventude. Então vamos lá. Diego Alves, lesão. Davi Luiz, lesão. Gustavo Henrique, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, todo mundo lesionado. O Bruno Henrique, nessa coletiva, o Renato falou que não sabia quando o Bruno Henrique ia voltar. Dependia do exame que ia ser feito ontem, eu não sei qual foi o resultado. Até pra gente checar. O Vitinho tá suspenso, ok? Aí o Isla tá na seleção, Everton Ribeiro tá na seleção, o Gabigol tá na seleção. E aí você tem o Arrascaeta. O Arrascaeta é a dobradinha, é o combo. Lesão mais seleção, né? Se lesionou lá. E aí o Diego, o Gustavo Henrique e o Diego Alves vão ser reavaliados. O Diego, segundo disse o Renato nessa coletiva, um pisão no pé, não conseguia nem colocar chuteira. Então não sei se vai ter condição também contra o Juventude. Não sei se recupera tão rápido assim, né? Então, o que o Renato fala com relação a jornalista, que isso, que aquilo, que tinha que ser mais correto, a gente sabe que tem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então, ele falou que não ia falar o nome, mas era um específico. Tudo bem, isso é uma questão. Se são 95 jogos, eu também não sei as contas do Renato, eu não sei, são 95 jogos. Ele dá uma inflacionada. Ele sempre dá uma inflacionadinha. Mas isso à parte, ele tem razão, cara. Não, e o que mais me preocupa nessa coletiva, professor, ele falar que tem jogador que ele está forçando. Como o Andréas Pereira. Ele só trouxe verdades. Agora, é chato porque foram verdades motivadas por uma irritação. Exato. Né? Quer dizer, a gente só sabe dessas coisas quando o cara fica irritado, aí ele abre a caixa de Pandora. É o que eu ia dizer, viu, professor? Desculpa. Não é isso? Se tem jornalista trazendo informação errada, tá errado. É óbvio que tá errado e ele tem razão de reclamar. Mas tem um jeito simples de acabar, entre aspas, com esse jornalista, ou mostrar que ele está errado. Divulgue. O Bruno Henrique não pode jogar por isso. Que foi o que ele fez, né? No momento na entrevista coletiva, é o que o professor estava dizendo. Tá bravo. Olha, o Diego, que é o médico do Flamengo, vai dar entrevista hoje, por exemplo. Se quiser, o médico do Flamengo vai lá e vai dar entrevista. Olha, o Diego não vai jogar porque ele está com uma lesão, tal. Previsão de volta é de tanto tempo. Ou não dá previsão. O Flamengo não faz isso no Twitter, vira e mexe quando tem atleta lesionado e tal. O Flamengo não vai lá no Twitter. Eu dei um exemplo do médico da entrevista, mas nem pode ser uma divulgação lá da assessoria de imprensa, no Twitter, nas redes sociais oficiais do clube. Agora, se não for divulgado, não estou dizendo que não é, estou dizendo, se não for divulgado, ele vem falar só na entrevista coletiva quando ele está bravo, porque um jornalista deu uma informação errada. É que entre essas informações, dentro do próprio clube, também a vida não é tão fácil assim. A vida de fisiologistas, de médicos, ela não é tão fácil assim. Tem muito mapa que é mostrado e tem uma outra parte ali querendo forçar a barra. Eventualmente o técnico, eventualmente a diretoria. Não, é muita pressão no futebol. A gente sabe que há conflitos. Em cima disso que você está falando, professor, muitas vezes há conflito. Por exemplo, o técnico, às vezes, ele precisa muito do jogador e ele quer que o jogador volte mais rápido. E a forçação de barra que ele falou, né? O médico fala, não, se ele voltar, ele vai arrebentar de vez. Não estou dizendo, vejam bem, não estou dizendo que isso está acontecendo no Flamengo agora. Eu estou dizendo, sim, pela minha experiência, que isso acontece, já aconteceu várias vezes em vários clubes. Às vezes o time precisa muito do jogador, mas o cara da preparação física ou do departamento médico fala, não, é melhor ele não voltar ainda. Tem que esperar mais um tempo para ele ficar 100%. E o técnico pode falar, não, mas eu preciso muito dele. Olha, esse jogo, se a gente perder, a gente vai ser rebaixado, por exemplo. Ou a gente precisa dele, nem que seja... Quantas vezes você já viu? Tomou injeção ou infiltração, aquela etc. forçaçãozinha de barra, né? E às vezes o próprio jogador, ele com medo de perder a vaga no time. Isso acontece. Mas é o que parece que está sendo feito no Flamengo? Não estou dizendo que isso está acontecendo agora no Flamengo. Mas não parece. O que eu estou dizendo é que muitas vezes há esse tipo de conflito. E quando há esse tipo de conflito, pode acontecer, por exemplo, deles acharem melhor não divulgar exatamente o que está acontecendo. Pode ser. Então, porque não parece... professor, você não está afirmando que isso acontece no Flamengo, corretamente. Dizendo que pode ser. Mas a gente pode chegar a essa conclusão, não estou falando nem tomar infiltração, nem nada, mas assim, de ter uma... Pelo que o Renato falou, ele falou, estou colocando jogadores que não estão nas melhores condições de jogo. Ou seja, pode ser que o departamento... Precisa muito. Ele precisa. Pode ser que o departamento médico tenha chegado para o Renato falando assim, Renato... Cara, não vai dar pra você contar com fulano. Aqui, é melhor segurar porque vai estourar. Aí o Renato olha, convocação e tal, não tem quem coloque. Eu preciso do Campeonato Brasileiro, uma baita pressão aqui. Vão dizer que eu poupei, vão dizer que não sei o que, não sei quanto. Fulano, vamos fazer um esforcinho aí, vamos. É o que parece estar acontecendo pelo que o Renato falou. Estou colocando jogadores que não estão nas melhores condições. Ele parece aquele menino da história, né? Do menino mentiroso que falava, olha o lobo. E aí o pessoal vinha, não tinha lobo nenhum. O dia que tinha lobo, ninguém socorreu o menino. Não nos esqueçamos que estamos falando do Renato, que é um cara que já vem num clube da cultura copeira. No Grêmio ele estava muito mais à vontade, mais do que poupar. O Renato no Grêmio, ele escalou times inteiramente em reservas, várias vezes, disputando posição do brasileiro. Então acho que até a indignação dele é por isso.
Porque ele fala, puxa, eu mesmo falo aqui que se fez a sessão de hipnose com o Renato, ele vai dizer que quer deixar o brasileiro de lado. Sim. Né? Mas ontem... Mas não tem sido assim. Ontem não, sábado, né, por exemplo.